Fala, torcedor tricolor, o São Paulo foi a Belo Horizonte enfrentar o Atlético Mineiro naquela que seria e é a última partida antes da pausa da Copa América. E havia uma ansiedade não só minha, do Gabriel, de todo mundo aqui do site, mas também de todo o torcedor são paulino para essa pausa da Copa América. Essa pausa vai ser muito importante para o São Paulo. Por que ela vai ser importante? Porque o São Paulo vai ter mais tempo do que teve durante a sua pré-temporada que quase inexistiu e que ainda contou com um erro de planejamento absurdo que vem sendo comum no São Paulo dos últimos anos. Essa pausa vai ser importantíssima para que o Cuca tenha finalmente tempo para trabalhar o time taticamente, tecnicamente, para que o Cuca receba os reforços que ainda faltam e para ver se o São Paulo tem alguma evolução. A gente vai começar a cobrar o São Paulo e o Cuca a partir dessa pausa, depois de uns 3, 4 primeiros jogos, para a gente ver se há alguma evolução. E por que eu estou falando de evolução? Porque o que o São Paulo vem fazendo desde das finais do Campeonato Paulista é, assim, um show de horrores. E hoje não foi diferente. O São Paulo vem com convicções erradas, com pensamentos errados, com escalações muito ruins, com substituições do mesmo nível das escalações ruins e não vem rendendo, não vem conseguindo se impor, mesmo diante de equipes muito inferiores na questão do papel, na questão técnica, na questão tática, na questão de história. Foi assim contra o Flamengo, que veio com o time reserva jogar no Morumbi, foi assim com o Avaí, foi assim nos confrontos contra o Bahia, foi assim em vários desses jogos. E hoje contra o Atlético Mineiro, que é um time melhor, e o São Paulo jogava fora de casa, o São Paulo simplesmente não jogou. Arrancou um empate, assim, numa jogada individual que a gente já vai comentar, que eu já vou comentar aqui, mas assim, o São Paulo não jogou. Atuações terríveis, muito abaixo da média. O Hudson hoje foi muito mal. O Reinaldo hoje, uma piada. Hernanes hoje, muito mal. Assim, jogadores que poderiam render mais e que a gente espera que rendam. Principalmente o caso aí do Hernanes, que é um dos jogadores que, daquelas contratações que a gente cansou de falar aqui, estava há muito tempo inativo. Nessa situação está Hernanes, está o Tietê, está o Vitor Bueno, está o Alexandre Pato. O Alexandre Pato, que foi autor do gol. Enfim, na questão do jogo, o São Paulo abdicou de jogar. Não vou nem falar que o São Paulo, mais uma vez, porque desde que o Cuca assumiu, o Cuca tem a convicção de que o São Paulo deve jogar pelo meio. O Cuca costuma armar os times dele, as equipes que ele dirigiu, em cima da figura de um centroavante que tem a capacidade de ser pivô. Por isso que o Cuca não queria Alexandre Pato, ele queria um outro tipo de centroavante. O Cuca entendia que ele já tinha esses atacantes pelos lados, aí os garotos do São Paulo. Pior é que o São Paulo tem jogadores que gostam de jogar pelos lados e o Cuca estava fazendo com que eles jogassem pelo meio. Hoje, nem isso. O São Paulo não atacou. O São Paulo, assim, abdicou do jogo. O São Paulo não entrou em campo. Assim, não criou absolutamente nada. As melhores oportunidades de gols foram todas do Atlético. O São Paulo teve uma oportunidade com o Hernanes que chutou a bola para fora, muito pouco. O Atlético teve um cabeceio rente à trave, teve algumas boas defesas do Thiago Volpe, inclusive uma defesa numa burdoada. Aliás, uma coisa do Thiago Volpe, né? E é uma coisa que eu sempre falo aqui. Quando um jogador, o técnico, vai mal numa partida e a gente está comentando uma partida, a gente vai criticar o jogador naquela partida. Não quer dizer que a gente está queimando o jogador ou que a gente quer a cabeça do jogador, quer dizer que a gente está analisando uma partida. Eu falo o Gabriel e a Vives quando a gente está fazendo os vídeos aqui. Né? Hoje eu estou sozinho, mas assim, normalmente a gente faz isso num coletivo. Por exemplo, hoje o Gabriel estava lá em Minas Gerais, eu liguei para ele e aí ele falou algumas coisas do jogo. Então eu já vou falar algumas coisas que o Gabriel pontuou aqui do jogo que ele viu lá no estádio em loco. Então quando a gente vai criticar, a gente critica isso. Então o Volpe teve um começo irregular no São Paulo, mas o Volpe se recuperou. E o Volpe está jogando muito bem, num alto nível. Nas últimas partidas, ele vem sendo um destaque, vem jogando bons jogos contra Cruzeiro, enfim, hoje fez defesas importantíssimas e ele fez essa defesa nessa burdoada de fora da área, uma defesa importantíssima. O problema é que no escanteio aconteceu o gol. E aí o gol foi muito polêmico. Por quê? O gol aconteceu numa situação em que 3 jogadores do Atlético estavam em situação de impedimento quando o cabeceio de passe acontece.
Qual que foi a tese da arbitragem que validou o gol depois de 50 minutos, apreciando 50 minutos, eu estou exagerando, mas foi um tempo longo, mais de 5 minutos para apreciar o lance. Qual que foi a tese da arbitragem que validou o gol? O Toró, no lance em que o jogador do Atlético cabeceia, ele tenta chutar a bola, ele tenta tirar a bola ali da área e ele fura. Na minha opinião, a bola não bate, não toca no Toró e nem no Reinaldo. A bola passa incômoda pelos dois. Na minha opinião e na minha visão, e eu vi o lance muitas vezes, vi o lance de vários ângulos de trás, eu não tive convicção de que a bola tenha mudado a trajetória. Mas esse lance dividiu opiniões. Pessoas que entendem muito de futebol, algumas entenderam que teve o toque e que isso tiraria a situação de impedimento, e algumas pessoas entenderam que não teve o toque. Na televisão, as pessoas enxergaram e forçaram a barra no toque. Eu não vi esse toque com tanta clareza, e a regra é muito clara. Quando há uma dúvida, fica a decisão do campo. Então a decisão do campo é: o bandeirinha tinha anulado o gol, ele tinha entendido o impedimento e a arbitragem deveria manter isso. Agora, se a arbitragem teve a convicção do toque, que eu não tive, mas muitas pessoas tiveram, vou respeitar e aí o gol seria legal. Eu não tive essa convicção, eu mantenho a minha opinião, mas é uma opinião, ninguém aqui é dono da verdade. Eu quero saber até o que vocês acham aí nos comentários. Quem achou que o gol foi legal, pode colocar aí. Quem achou que não foi, eu penso que pelo menos a dúvida era razoável o suficiente, principalmente pela divisão aí que eu comentei de comentaristas e jornalistas que entenderam que teve o toque, comentaristas e jornalistas que entenderam que não teve. O árbitro veio ali em campo, para mim ele deveria no mínimo ter mantido a decisão do bandeirinha. Para mim o impedimento era muito claro, o toque não aconteceu. Mas o Atlético fez o gol. O São Paulo, que não estava jogando, teve muitas dificuldades. O Cuca, procurando espaços, colocou o Nenê, colocou o time para frente, tentou fazer alguma coisa. E aí, o que acontece? O São Paulo teve mais algumas oportunidades de gol. Uma delas, o Volpi, numa reposição, que conseguiu deixar o Pato cara a cara, e o Pato desperdiçou o gol. O Pato não conseguiu, tentou fazer uma jogada, não deu certo. E aí, pouco depois dessa jogada, já com o Nenê em campo, o Nenê faz uma bela jogada pela esquerda, em que ele para, toca, vira e joga e acha o Pato. O Pato corta e bate muito bem e faz o gol. O gol de empate. São Paulo empatou o jogo, teve algumas oportunidades de puxar o contra-ataque, mas abdicou de atacar, como se o empate fosse o principal objetivo. Não gostei dessa característica, mas como eu falei, o time hoje não estava bem, não está bem, e tudo o que a gente queria era essa pausa. Eu não estou gostando do trabalho do Cuca, mas é muito cedo para criticar o Cuca. Entendo que o Cuca precisa de mais tempo e precisa dessa pausa. O São Paulo precisa saber o que quer do elenco e que jogadores vão ficar e que jogadores não vão ficar. Muita gente vai falar: o Nenê fez outro passe, será que ele merece ficar? Não sei. A gente já teve a experiência de ficar com o Nenê e a gente sabe o que o Nenê pode entregar. Eu não sei se é uma boa ideia ficar com ele por conta dessa assistência. Na questão do Alexandre Pato, muita gente vai falar assim: aí o Alexandre Pato, vocês tanto criticam o Alexandre Pato e ele fez o gol. De fato, o Alexandre Pato fez o gol. E muito bom que ele tenha feito. E torcerei para que ele faça muitos gols com a camisa do São Paulo. Eu quero lembrar todo mundo, o Pato foi contratado para isso. Então, por exemplo, eu coloquei um tweet lá, o Thiago Volpi deixou novamente o Pato na cara do gol. O Thiago Volpi, que é sempre criticado pelas reposições, encontrou o Pato. E aí teve um seguidor que falou: poxa, você está criticando o Pato? Na verdade eu estava enaltecendo o Volpi. Mas veja, o Pato foi contratado porque o seguidor falou: muitos atacantes nem conseguiriam matar essa bola. Pois é, o Pato, ele é caro e ele custa muito por mês, porque ele tem essa capacidade. A gente contratou um jogador que é um jogador caro porque ele tem uma capacidade técnica, e disso ninguém duvida, nem nós aqui. A gente não duvida da capacidade técnica do Pato. Então o que a gente espera é que o Pato faça gols. Quando a gente criticou o Pato, foi a mesma situação do Thiago Volpi. O Thiago Volpi agora está jogando muito bem. Há alguns jogos ele vem sendo destaque, fazendo defesas importantes, tendo a liderança, tudo aquilo que a gente esperava do Thiago Volpi quando ele foi contratado. Prova disso é que o time mexicano quer ele de volta. E o São Paulo não tem por que devolvê-lo. São Paulo trouxe o atleta, o empréstimo até o fim do ano, o valor do passe está fixado. O São Paulo que deu um jeito de comprar, porque ele parece realmente um goleiro de alto nível que o São Paulo estava precisando.
Mas a gente criticou os jogos que ele foi mal. Contra o Santos, lá no Paulista, que ele errou uma tomada de decisão. Contra o Corinthians, que ele foi espalhar para todo numa bola e tomou gol no escanteio. A gente criticou pontualmente, mas não falou, o cara merece banco. Então, quando o Pato não foi bem contra o Avaí, por exemplo, contra o Corinthians, contra o Bahia, nas partidas todas contra o Bahia, ele foi muito mal. A gente criticou ele ali, nessas oportunidades, mesmo reconhecendo que ele não está na melhor forma física e técnica, porque ele vem de um período de inatividade muito grande. Então o Pato, assim como o Cuca, assim como o Tietê, assim como o Vitor Bueno, esses jogadores serão cobrados depois dessa pausa. E o Cuca principalmente, quando o São Paulo já tiver feito essa reformulação no elenco. Hoje, o São Paulo jogou muito mal, mas conseguiu encontrar um gol no talento individual do Pato, que tinha perdido essa oportunidade de gol que eu citei do lançamento do Thiago Volpe, e perdeu também uma oportunidade de gol, e essa é um dos pontos que eu falei, que o Gabriel pontuou quando eu liguei para ele agora. Ele ainda estava no estádio, e ele falou, cara, a torcida aqui ficou muito irritada num lance no primeiro tempo, em que a bola estava mais para o Pato, o Vitor saiu, o goleiro do Atlético saiu, achando que o Pato daria o toque. O Pato desistiu de dividir com o Vitor, todo mundo sabe do lance que eu estou falando, e aí o Vitor ficou com a bola, ainda o Pato ficou meio titubeando ali. Então assim, o Pato teve 3 grandes oportunidades e fez um gol. Bom, que bom, tomara que faça muitos gols e torço muito para ele. Torço muito para o Cuca, apesar do começo muito ruim. Torço muito para que o São Paulo acerte, porque a gente sabe o quanto está custando todos esses reforços que o São Paulo pediu. Já está aí explodindo, o São Paulo está pegando empréstimos bancários para pagar essas contratações que fez, porque foi eliminado de Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. Então o São Paulo só está no Brasileiro. São Paulo, que já precisava vender alguns jogadores, não vendeu ainda e ainda está contratando mais do que previa. O Raí achava que Volpe, Hernanes e Pablo já eram o suficiente para fechar o elenco, e ainda acabou contratando o Tietê, Vitor Bueno, o Pato, a revelia do treinador, ainda quer Adriano, ainda quer Dineno e ainda quer mais um jogador. Então o São Paulo, para contratar tudo isso, está gastando. Eu estou gostando disso? Não. Para mim o Leco não tinha nada que escutar a torcida, ele tinha que ter pulso, o Raí tinha que ter mais competência no planejamento para não prejudicar tanto o clube, o Leco tinha que ser um dirigente que não sofresse pressão do que a torcida quer. O cara tem que saber quais são os objetivos e o que é possível, mas enfim, não temos o presidente dos sonhos, o diretor de futebol ainda não está fazendo o trabalho perfeito, o técnico ainda está em começo de trabalho e os jogadores estão há muito tempo inativos. Essa é a realidade do São Paulo. E esse São Paulo conseguiu trazer esse empate, conseguiu trazer esse ponto com muito suor. Agora é pausa na Copa América. A gente vai ter muitos vídeos aqui contextualizando nesse período. Estava falando com o Gabriel hoje e com a Vives. A gente vai fazer alguns vídeos. Obviamente que eu e a Vives a gente vai viajar agora para Montevidéu e para Buenos Aires. A gente também vai fazer alguns vídeos para vocês de lá, alguma coisa histórica e tal, mas a gente vai ter contextualizando para explicar a situação financeira do São Paulo, para explicar essa coisa do estádio que a galera está falando, para explicar por que o Leco está fazendo esses empréstimos e quais são as soluções para o São Paulo, e para explicar o que o Cuca pode extrair desse elenco e o que o São Paulo pode brigar esse ano ainda, em termos de campeonato, em termos de brigar pela Libertadores, enfim, teremos muitas conversas aqui, então eu conto com a participação de todos. Vou pedir para todo mundo que estiver assistindo esse vídeo deixar aí a curtida, ativar o sininho, apesar do YouTube às vezes falhar, ativar o sininho, mas assim, compartilhar o vídeo, falar para o maior número de pessoas e principalmente comentem, gente, porque assim, eu quero saber a opinião de vocês. A melhor coisa de fazer esse trabalho é poder ler os comentários, inclusive aqueles que não concordam com o nosso ponto de vista. É muito importante a divergência, porque é na divergência que a gente cresce. Às vezes, uma opinião diferente pode fazer a gente mudar algum ponto. Tá bom? É isso, não é o melhor dos resultados, mas o São Paulo pelo menos conquistou um ponto, vai respirar aí nesse período de Copa América e vamos ver como ele volta desse período. Vamos torcer muito. Falta muito ainda para o São Paulo, mas pelo menos tem alguma coisa aí. O Thiago Volpe realmente está jogando muito bem. Convido a galera aí para ver os melhores momentos. As defesas que ele fez, principalmente essa da bordoada, foi uma belíssima defesa. Tá bom? É isso. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo!